Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Jonato Figueiredo, mais conhecido na capoeira como Major, sou o monitor Major do grupo Vila Capoeira. E como vocês puderam ver na chamada, o vídeo de hoje é para falar sobre esse dobrão aqui. Vou estar falando um pouco sobre os aspectos de construção, acabamento e sonoridade também. É de certa forma um review, chegou recentemente e a gente vai testar aqui para ver se realmente é diferente, por exemplo, de utilizar uma pedra convencional. Mas antes da gente partir para o conteúdo, lhe convido a se inscrever nesse canal caso você não seja um inscrito. Peço aquele like para ajudar a gente e também peço que você interaja com o nosso conteúdo por meio de um comentário. Agora sim, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Eu comprei esse dobrão no Mercado Livre e ele é um dobrão de latão. Ele possui essa coloração dourada aqui bem bonita, como vocês podem ver. E ele tem um diâmetro aproximado de 38 mm por 6 mm aqui de espessura. Ele é mais ou menos da espessura das pedras que eu costumo utilizar como dobrão, para tocar o berimbau. E ele possui um acabamento antiderrapante. Então, se você está preocupado que isso aqui deslize, por exemplo, já adianto que não vai acontecer. Ele tem uma textura antiderrapante, eu acho que dá para ver aí na tela, tá aparecendo a imagem para vocês. E o legal é que esse material ele pode ser personalizado, eu acredito que no laser, né? Então você pode, por exemplo, gravar suas iniciais ou até mesmo a logo do seu grupo. Gostei muito do acabamento do dobrão, mas vou falar sobre isso um pouco mais à frente aqui neste review. Ele é muito leve, tá? Muito confortável, então ergonomicamente é muito legal de segurar aqui na mão. Ele pesa algo em torno de 57 gramas, né? E apesar de ser metal, ele é sim muito leve, muito confortável. Não tem muita diferença de uma pedra convencional, por exemplo. Algumas considerações que eu acho importante fazer. Pelo anúncio, ele pareceu bem maior, ok? Mas ele não é tão grande como vocês podem ver em comparação a uma pedra e em comparação aos dedos da minha mão. Eu possuo uma mão grande, mas assim, ele tem um tamanho muito bom, ele não é grande, mas também não é pequeno. Então vai encaixar tranquilo aí no arco do berimbau, não se preocupe. Mas pelo anúncio ele realmente pareceu maior e eu vi alguns comentários das pessoas dizendo e perguntando se tinha um tamanho maior, aliás, se tinha um tamanho menor. Tá? O tamanho legal, o tamanho muito aproximado das pedras que eu utilizo, do tamanho que eu utilizo na verdade para tocar o berimbau. E eu gostei muito, tá? Muito de verdade. Em 18 anos de capoeira, pessoal, é a primeira vez que eu pego um dobrão. Eu sempre ouvi falar em dobrão, sempre vi vídeos de capoeiristas tocando com dobrão, mas eu mesmo nunca tinha tido a experiência. Eu comprei para ter essa experiência, tá? E eu confesso que ao menos aqui na parte de acabamento, ergonomia, eu gostei demais, tá? Papo reto. Uma observação que eu já deixo aqui para vocês. Ele veio bem oxidado. Oxidado que eu digo no sentido de... ele estava bem mais dourado do que isso aqui e ele estava com um cheiro de metal muito forte, que estava inclusive incomodando. E aí eu resolvi isso com o Bombril. Dei uma areada aqui com o Bombril, ele ficou até mais brilhante e o cheiro de metal também dissipou mais. Então já fica esse adendo. Se você for comprar isso aqui e chegar com cheiro de metal forte, passa um Bombril que dá uma diminuída, né? Então já fica a dica aqui. Vamos falar agora sobre a ergonomia mais especificamente. Como eu disse, ele possui um tamanho muito bom. Ele é muito semelhante ao tamanho das pedras que eu utilizo como dobrão. Então encaixa bem aqui no polegar e no indicador da mão esquerda. Encaixa muito bem aqui no espaço que eu tenho entre a verga e o arame. E ele é muito confortável. Não pesa tanto, como eu disse, são aproximadamente 57 gramas. E ele tem a textura antiderrapante que não vai te assegurar que isso aqui não caia quando você estiver tocando. Bora fazer um teste de som com esse dobrão aqui. Rapaz, olha, gostei, viu? Como eu disse, eu nunca tinha tocado com um dobrão de metal. É a primeira vez, pessoal, em 18 anos que eu experimento isso aqui, tá? Aqui na nossa região, e desde que eu comecei a treinar, sempre foi com pedra mesmo, utilizando a pedra na função de dobrão. Mas como vocês puderam ver, uma sonoridade muito interessante. Vamos tocar mais um pouco.
uma definição muito legal, uma definição de som muito boa, tá? Na situação de nota presa e também da nota chiada. Vamos fazer aqui de forma isolada para ver como é que fica. Preso, chiado. Não deixa nada a dever uma pedra. Vou pegar a pedra aqui para vocês verem. Preso, chiado. Na minha percepção, o que muda mesmo é que o dobrão ele dá uma textura assim mais metalizada mesmo ao som. Não sei se vocês perceberam da mesma forma que eu, mas vamos lá, ó. Chiado, preso. Mas vamos tocar mais um pouco aqui. Definição legal. Tenho essa ressalva a fazer, dá uma textura assim um pouco mais metalizada do que, por exemplo, com a pedra, ok? Mas assim, eu gostei. Nunca tinha tocado com um dobrão de metal, como eu já disse para vocês. Uma coisa que, na minha opinião, é o ponto forte, é o acabamento, como eu disse que eu ia falar um pouco mais sobre. O dobrão ele possui uma borda bem arredondada, bem polida e bem acabada, tá? Que se assemelha muito, por exemplo, ao perfil da pedra. Tá aparecendo aí na tela para vocês o comparativo. Então assim, é muito legal, gente. Muito bom. Vocês puderam ouvir o som. Tocar mais um pouquinho aqui. Muito bom. Agora testando aqui com o berimbau tocando, posso afirmar para vocês que vale muito a pena, certo? Ainda falando sobre a questão do acabamento, como eu disse, nas fotos do anúncio parece que não é tão bem acabado, mas pessoal. Tá aparecendo na tela para vocês as imagens. Ele possui aqui o perfil bem arredondado e percebam que aqui ele tem uma segunda borda em ambos os lados que dá um acabamento bem mais fino para a peça, certo? Eu gostei do tamanho, como eu disse, ele tem mais ou menos aqui 38 milímetros de circunferência e de diâmetro, encaixa bem, tá? Não fica trelando, e se você tem mãos grandes como eu, vai servir muito bem. Não é tão diferente do tamanho de uma pedra convencional que a gente utiliza, e sinceramente agora testando eu recomendo, tá? Eu comprei no Mercado Livre, como eu já disse, vou estar deixando o link na descrição para que você possa conhecer o produto e quem sabe até adquirir. Ele custou R$ 48,00 com frete grátis. Tá? Demorou um pouquinho, mas compensou a espera. Porém, eu vou estar deixando um segundo link que vem 3 dobrões por mais ou menos ali R$ 60, R$ 68,00. Eu acredito que compensa também. Vamos falar sobre a durabilidade. Pessoal, latão, metal, tá? Isso aqui não vai se acabar, isso aqui não vai quebrar se você derrubar. Tá? Eu já vi pedra quebrar quando cai no chão. Ainda mais se for aquele seixo um pouco mais fininho. Mas assim, em termos de durabilidade, isso aqui vai levar uma vida, certo? Sonoridade muito boa, como vocês puderam ver, não é diferente da pedra sendo utilizado como dobrão. Vocês também puderam ver o comparativo do toque utilizando ambos os acessórios. Acabamento muito bom. Aquela ressalva lá do polimento, ele veio com um cheiro muito forte de metal, e aí você vem com um bombril, na dica que eu dei, você dá uma polida, ele fica até mais bonitinho e o cheiro também vai embora. E a dica de hoje é essa, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Compartilhe essa dica com um amigo que também, assim como eu, nunca tocou com um dobrão ou que está querendo adquirir um dobrão. Acredito que esse vídeo ele possa ser de grande ajuda aí no momento da escolha da compra deste acessório aqui. E a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo. Por hoje é só e até mais.